sejam muito bem-vindos ao Medcast CRM-AP, o podcast do CRM Amapá, uma iniciativa da Comissão de Educação Médica Continuada que tem como proposta levar para você, de forma acessível e segura, as informações mais relevantes sobre ética médica e as novidades na medicina. Nesse segundo episódio, nós vamos conversar com a vice-presidente do CRM Amapá, doutora Maria Tereza Reynol Gonçalves, e com a segunda secretária do CRM Amapá, doutora Marilena Vá. O tema da nossa pauta são as novas regras da publicidade médica. Boa noite, meninas, minhas amigas. É um prazer em recebê-las aqui e nós estamos muito felizes de começar esse bate-papo. Só que, antes disso, eu vou apresentar vocês para o nosso público. Bom, a doutora Maria Tereza Reynol, ela é membro da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, a CODAME, do Conselho Federal de Medicina, e é a atual coordenadora da CODAME do CRM Amapá. Ela também contribuiu na elaboração do novo Manual da Publicidade Médica e é doutoranda em Bioética pela Universidade do Porto e mestranda pela Universidade em Oftalmologia pela UFG. Já a doutora Marilena graduou-se na Universidade de Pernambuco, tem especialidade em clínica médica e endocrinologia e metabologia, além de ter se formado em engenharia eletrônica, o que foi uma surpresa para mim, que sou amiga dela. Em 2018. E a doutora Marilena contribui com as atividades do Conselho Regional de Medicina, faz parte da CODAME do CRM Amapá e da Comissão de Educação Médica Continuada. Eu não sei como vocês dão conta, sejam muito bem-vindas. Obrigada. E a gente é um prazer receber vocês todas aqui, principalmente para falar de um tema tão importante. Doutora Maria Tereza, eu queria começar logo com você falando sobre a principal motivação para a criação da resolução do Conselho Federal de Medicina de número 2336, de 2023, que foi um marco normativo para a regulação e que levou 3 anos para ser elaborado. Sim. Por que demorou tanto tempo? Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade, Luciana, de estar aqui com você. Nós da CODAME agradecemos a oportunidade para estar falando sobre esse assunto tão interessante e tão importante hoje na prática médica, né? Essa resolução, a 2336 de 2023, ela trouxe avanços para o médico e levou 3 anos para ser elaborada, porque foi ouvido em vários estados, vários CRMs, foram ouvido as propostas dos médicos para a atualização da antiga resolução, a 1975 de 2011, que durou 11 anos, mas em razão dos avanços da tecnologia, do acesso às redes sociais, tanto pelos médicos quanto pelos pacientes, e da necessidade do médico de publicizar, de divulgar o seu trabalho, houve essa demora na elaboração, porque são muitos os detalhes, né, que tratam na resolução e no manual que faz parte da resolução. E como esses manuais demoram muito, né? São normatizações que vão se manter por muito tempo, precisou de todo esse tempo para ser elaborado, né? Exatamente. Nossa, bem interessante. O manual menciona que a nova resolução busca corrigir a distorção histórica no tratar veículos de comunicação de massa de forma similar às redes sociais, que não são, né? Você pode nos explicar, doutora Marilena, qual a diferença e como a nova norma aborda cada uma dos dois veículos de comunicação, dos 2 meios de comunicação dos médicos? Tem muita coisa parecida, né? Sim. Algumas coisas precisam ser respeitadas. Por exemplo, toda vez que o médico for dar uma entrevista a uma mídia, ele tem que lembrar que ele está ali representando uma classe. Sim. Ele não está ali representando a pessoa, ele. Então, se ele vai falar de algum assunto importante, falar sobre uma patologia, esclarecer, né, a comunidade leiga, que muitas vezes quer saber informações antes de tomar alguma decisão, ele tem que lembrar que ali ele tem que se comportar de uma maneira muito ética, até no uso das palavras, procurar usar palavras também com uma certa simplicidade, para que a pessoa que está lá do outro lado entenda
né? De uma maneira mais simplificada. Sim, tornar ou acessível a informação. Isso. E nós sabemos que hoje são vários veículos, né, de informação. E a TV, por exemplo, ela já foi muito utilizada, o jornal ainda é utilizado, mas hoje existe uma necessidade muito grande de divulgar o trabalho médico através das redes sociais, né? Sim. Então, a diferença basicamente se você está falando em público, representando uma classe, representando um grupo de profissional, você tem que ter esses cuidados, por exemplo, não fazer propaganda pessoal, não fazer, querer promover, né, o seu trabalho de maneira a querer agariar, né, clientela, isso não é permitido. Então, isso aí é uma coisa que já existia, né? O que a gente percebeu agora é muito a questão das redes sociais, que, por exemplo, não era permitido antigamente divulgar o antes e depois, né? Que é uma coisa Sim. bem interessante. E eu acho que essa regulamentação do antes e depois foi um dos pontos mais aguardados dessa nova resolução. Né? O que o novo manual estabelece sobre essa prática? O que foi, o que mudou, o que foi regulamentado, o que pode e que não pode? Porque o antes e depois eu acho que é, na propaganda médica, o ponto que mais atrai a sociedade de modo geral, né? Toda a publicidade médica, ela deve ter o caráter educativo. Também educativo para o paciente, e informativo. Então, ele pode sim publicar imagens de antes e depois, mas sempre com caráter educativo, mostrando que podem existir resultados diferentes dependendo do biotipo da pessoa, dependendo das condições físicas da pessoa. Então, ele deve mostrar sempre preservando o paciente, para que não haja a identificação do paciente. E também ele deve exemplificar as possíveis complicações. Mas tem que ser mostrado que nem sempre não é matemático, nem Sim. sempre o resultado é aquilo que se espera, mas existem a possibilidade de existir complicações, então isso tem que ser explicado para os pacientes. Mas sempre deve preservar o sigilo, né? Não identificar o paciente, obter do paciente a autorização, o termo de consentimento livre e esclarecido para a publicação das imagens. Então, mesmo que não haja identificação do paciente, o paciente tem que autorizar a imagem, porque se ele não autorizar, não pode ser publicado nenhuma parte. Então, deve-se ter esse cuidado. E importante também, uma vez que a especialidade que mais se publica, o antes e depois, geralmente são especialidades voltadas para cirurgias plásticas, estéticas e tal. É importante preservar também o pudor da paciente ou dos pacientes. Sem dúvida. Então, tem que ser preservado, tem que ter esse respeito, né, com a imagem dos pacientes, preservando sempre o pudor dos pacientes. Entendi. E a gente precisa também esclarecer, né, porque nosso intuito sempre é esclarecer, que manter o sigilo não é só ocultar o rosto do paciente. Às vezes a paciente tem uma cicatriz que é muito própria dela, muito característica dela, uma tatuagem que é conhecida. Então, se você expõe isso numa foto, esse paciente é facilmente identificável. Não é isso? Não é só distorcer a imagem do rosto. Importante, Luciana, deixar aqui registrado que a resolução do CFM e o manual não visa exclusivamente punir o médico, né? Muito pelo contrário, a finalidade da CODAME, da resolução e do CFM é educar o médico para tal forma que a sua publicidade não venha lhe causar algum dano posterior ou algum processo até. Sim. Então, visa até preservar a imagem do profissional médico, para que não sofra depois consequências em outras esferas não éticas, civis, enfim, que possam vir a ocorrer. Então, a finalidade até da CODAME, do manual, que tem as suas regras claras, uma das finalidades é essa.
Até porque o manual é um produto foi produzido há bem pouco tempo, então nós estamos todos na fase de educar, na fase de que a gente não convivia com essas redes sociais, com essa divulgação em massa, então a gente realmente não sabe. Então, Sim, se a gente não sabe, né, aquela primícia nossa da medicina, vamos estudar para a gente aprender a fazer. E o manual está ali, bem acessível, não é isso? isso, Para ele seguindo o manual, ele não vai infringir nenhuma regra e nem cair em nenhuma infração do Código de Ética Médica. É isso. esse o objetivo, não Esse é o é? objetivo. Certo, excelente, excelente. E quais são os critérios os critérios obrigatórios de identificação do médico como pessoa física e como estabelecimento de saúde para que ele faça a divulgação nas redes sociais? Porque o manual determina vários tipos de regras para essa divulgação. Do paciente, Isso. de clínicas, do próprio profissional médico como uma pessoa física, e a gente não pode simplesmente chegar, né, no Instagram, por exemplo, numa mídia qualquer É. e fazer do jeito que se pensa. O médico ele deve colocar o seu nome e identificação como médico, colocar o seu registro do Conselho Regional de Medicina, e caso ele tenha alguma especialidade, colocar o RQE, que é muito importante, inclusive quando colocar o registro, colocar de que estado pertence aquele registro, porque, por exemplo, pode ter aquele médico que atue, por exemplo aqui, tem médico que pode estar atuando no Pará e no Amapá, mas na hora que ele colocar o registro dele, que ele identifique de qual regional ele está com aquele registro, né? Isso é muito Sim, importante. isso é muito importante. Isso. E tudo que você coloca ali tem que ter uma justificativa. Então, por exemplo, você não pode colocar uma especialidade que não existe, que não é reconhecida pelo conselho, né? A mesma coisa da área de atuação. Então, isso é tudo muito importante, porque é tudo muito novo, né? Hoje é tudo muito novo, é muita coisa. Então, por exemplo, uma coisa importante também é o uso de inteligência artificial. Então, tudo que você colocar ali, que você queira divulgar, caso você coloque, você tem que informar que foi utilizado dado de inteligência artificial. E, inclusive, não é permitido, na hora que você vai divulgar o antes e depois, que utilize, por exemplo, os filtros, Sim. algum tipo de Você está manipulando modificação, você imagem, está né? manipulando imagem. E a gente tem que tomar cuidado, justamente como a doutora falou, a doutora Teresa falou, que nós estamos, a Codami, em primeiro lugar, ela está ali para orientar o médico, para que ele não fique sujeito lá na frente a sofrer processos, né? A questão que a gente está falando de processo é judicial mesmo. Porque também, na hora que você divulga qualquer informação na mídia, você também tem que seguir a questão da lei do consumidor. Então, na hora que você divulga algo que você está dizendo, olha, o meu produto é esse, nós oferecemos um produto, então, aquilo ali, quem vai ver o antes e depois e vai dizer, eu quero exatamente assim. Se ele não colocar, por exemplo, olha, isso aqui pode ser assim, mas também pode acontecer, nem sempre pode acontecer desse jeito, ele já estará ali se protegendo no futuro, caso não saia exatamente como ele está mostrando, inclusive até com imagens, para esclarecer realmente. Ele pode colocar, por exemplo, colocou antes, depois, uma observação embaixo, porque naqueles carrosséis, né, que a gente vê nas redes Isso. sociais, essas imagens, os resultados dependem de diversos fatores relacionados ao biotipo de cada paciente, Exatamente. às necessidades individuais de cada Aí ele já paciente. está se protegendo, Isso, entendi. entendeu? Porque, principalmente nas especialidades relacionadas à estética, o paciente ele quer melhorar, né? Ele quer aquele resultado que ele viu. A gente costuma muito ouvir dos cirurgiões plásticos falarem que o paciente chega falando: eu quero o queixo de fulana, eu quero o nariz de Beltrana, eu quero o olho de ciclana, os seios de fulana, mas não é assim. Não vai, ele não pode garantir esse resultado. Exato. E ele precisa informar, então, isso. Exato. Precisa informar das possíveis complicações e de preferência com imagens de complicações. E não Isso é diferente, tá né, lá no gente? manual, é Isso é diferente. bem diferente, É porque bem eu nunca tinha ouvido falar nem disso também. Exatamente. As imagens das complicações. Mas essa imagem das complicações, ele tem que divulgar nas redes sociais, ou essa imagem das complicações ele apresenta para o paciente na hora da consulta? Então, no manual está escrito que ele deve publicar, ele pode publicar o antes e depois, por exemplo, de uma abdominoplastia. Ele pode publicar as imagens
tal, os resultados, mas ele tem que mostrar também que podem existir complicações, né? Um exemplo, o Às queloide, vezes né? não dele, de Sim, um banco de dados, sim. né? E explicar também para o paciente durante a consulta, a avaliação. E, por exemplo, você falou do queloide. O queloide é extremamente individualizado. Todas as complicações são individualizadas, mas o queloide a gente não tem, né, como dar aquela Depende do 100% do biotipo, né? Da biotipo, da genética da pessoa. Exatamente. Nossa, isso aí vai ser, isso seria isso é bem complicado hoje É em bem dia, né? É bem complicado. difícil. E as mudanças no manual são muitas, em vários setores da divulgação médica, né? Na verdade, regulamentou tudo. E a gente viu que agora já é permitido, uma coisa que para nós foi vedado na nossa formação, não se falava nisso, em a gente anunciar os valores de consulta. Isso era muito visto por nós mesmos, médicos, como uma coisa que não deveria ser feita. E hoje o manual permite. Como a gente pode detalhar para o colega médico como fazer isso sem parecer que está havendo a mercantilização da medicina? Porque o conselho bate muito isso, para a gente não tornar a medicina um mercado, mas o médico agora tem o direito de divulgar. E qual seria a melhor maneira de fazer isso? Então, a nova resolução trouxe esse avanço. O médico pode publicar o valor da consulta, desde que não seja um preço também aviltante. Então, ele pode, ou desde que seja um preço compatível Na com média do o mercado. Então, ele pode publicar. Com relação a procedimentos médicos, cirurgias ou algum procedimento assim, que exige uma avaliação prévia, porque cada paciente Sim. é um tipo de procedimento. Às vezes o paciente vai precisar só de um procedimento, ele pode precisar de mais de um. Sim. Então, às vezes, o custo é variável. Aí, esse custo tem que ser tratado na relação médico-paciente. Médico-paciente. Então, isso ele não pode anunciar. Não se deve, Não então, se deve fazer anunciar. divulgação daqueles pacotes de Não. procedimento, cirurgia plástica, cirurgia Não pode. tal, em 10 parcelas, em tanto. E Isso nem sorteios, né? Questão, vamos oferecer tal situação e vamos sortear um procedimento. Não, isso aí E não. venda casada. Também não. Combos. Não pode. Combos não, né? Não pode. Combos não. A venda casada é proibida em Até todos os porque a locais. venda casada, esse está na regra do Código de Código Defesa, de Defesa do Consumidor, né? Não pode de jeito não é nenhum. permitido, então não pode também. Eu acho que está faltando algumas empresas relacionadas à saúde lerem um pouco do Código de Então. Consumidor, né? Porque agora mesmo está passando uma propaganda. Exato. Esses dias eu vi, eu disse, mas isso não pode? Não é? Isso. É importante que o médico, quando receber uma notificação da CODAME, ou receber um aviso para comparecer ao CRM da CODAME, que ele atenda esse pedido, porque é uma orientação. O primeiro passo que a CODAME faz é orientar, é chamar o médico, alertá-lo, né, da publicidade irregular. Não é aberto ainda nenhum processo ético, ele só orienta. O objetivo é orientar, é a educação. E para ele corrigir a publicidade. Caso aquilo não seja corrigido, continue fazendo de forma reiterada, aí sim pode virar um processo ético profissional. Entendi. Para ele não ter medo de vir conversar com o conselho, né? Exato. Porque o conselho está tentando ajudá-lo a evitar problemas futuros. Exato. Sempre a coisa mais importante é o médico entender que o conselho é a casa dele. Exatamente. Então é lá que ele tem que pedir ajuda. Né? Exatamente. Ótimo, excelente. Outra coisa que eu acho que é um dos pontos extremamente discutidos no Brasil é com relação à divulgação dos certificados de pós-graduação. Hoje o manual permite a divulgação dos certificados das pós-graduações, tanto lato sensu quanto estrito sensu. Mas existe uma regra para a divulgação desses certificados. E principalmente quando se trata de médicos que não têm o registro de qualificação de especialidade, de especialista, o conhecido RQE. Então, como? E essa orientação é uma situação que está na dúvida, permeia a cabeça de todo mundo. Todo médico tem um pouco de dúvidas em relação a isso.
qual a melhor maneira de orientar, além de ler o manual? O que que vocês podem dar de dicas e de orientações resumidas para os colegas que não sabem como fazer suas divulgações? Então, o médico, a primeira coisa que ele tem que fazer, se ele se identificou como doutor fulano de tal, ele tem que escrever médico. Sim. Tem que escrever. Não basta só estar escrito doutor. Então, médico, o seu CRM, e o número do seu CRM, pelo menos no perfil dele, na página principal dele, tem que estar como médico e o CRM e no estado em que ele está No inscrito. estado que ele está inscrito, porque atualmente nós temos nos deparado com essa Pois é. situação repetidamente. O doutor Eduardo Monteiro esteve aqui com a gente no podcast anterior e conversamos muito sobre isso, de médicos de outros estados que chegam em Macapá para atuar e muitos não são informados ou muitos não se atentam ou não vão no conselho. Tem que registrar. Se ele não é registrado no Conselho Regional de Medicina do Amapá, ele não existe para o conselho. Exato. Ele não é médico para a gente aqui. Inclusive o RQE também, né? E- Cada estado que ele for atuar, além dele ele tem que ter o CRM do regional ali e fazer o registro da especialização dele. E isso é uma coisa que a gente se depara regularmente. O colega vem, ele registra o SRM, ok, mas não registra RQE. Eu mesma, quando vim de São Paulo para cá, eu não sabia que tinha que registrar RQE. Eu nem lembro se nessa época já existia RQE, coisa assim. Depois de um tempo que a gente teve que registrar, porque não tinha, era só o conselho que a gente registrava. Então, é porque foi de alguns anos para cá, né? Essa obrigatoriedade de registrar o seu título de especialista, né? Sim. Ou o seu certificado de residência médica, que são os dois documentos que você pode registrar como especialista, né? Com direito ao RQE. Então, é importante, quando ele anuncia que ele trata de algum órgão de disfunção, de algum órgão ou sistema, ele tem que anunciar o seu RQE. Por exemplo, se ele anuncia que ele é neurologista, ele tem que colocar lá o seu número de RQE. Mas se ele só tem uma pós-graduação em neurologia e não tem ainda o seu RQE, ele pode anunciar pós-graduação em neurologia, mas ele deve colocar abaixo, em caixa alta, não especialista, pois ele ainda não tem o RQE. RQE da especialidade. É assim. Tanto para o lato sensu quanto o estrito sensu, a regra é a mesma. É a mesma. Sim. E mesmo que ele tenha feito essa pós-graduação presencial, online, aquelas de final de semana, né? Tudo ele precisa colocar. É isso. E se ele vai anunciar que ele tem a pós-graduação, ele tem que registrar também no conselho a sua pós-graduação. Tem que levar lá e registrar. Se ele vai anunciar, ele tem que registrar. Mas se aquela pós-graduação ainda não dá o direito ao título de especialista, ele tem que colocar não especialista. Entendi. Isso é uma coisa que foi exigida de uns anos para cá. Então, o costume, a divulgação médica tem sido mais presente de pouquíssimo tempo para cá. Então, o colega está aprendendo, ele precisa aprender de que ele tem ferramentas para fazer tudo direitinho. A gente sempre bate nessa tecla, né? É tudo muito novo. O que a gente percebe? É tudo muito novo. A gente sempre está correndo atrás das novas tecnologias, novas informações, tudo é muito rápido. Então, acho que o importante é a gente tentar mostrar, né? A gente faz tudo para mostrar para o profissional, principalmente os recém-formados, que eles estão entrando no mercado agora e que eles precisam estar atentos, porque eles vêm assim, com muita vontade de querer mostrar, né, ou mostrar o serviço deles, mas seguindo esses critérios, até porque tudo que o médico coloca na mídia, ele é responsável. Sim. Mas foi o meu profissional lá de mídia que fez isso aqui, não. Ele fica responsável. A página é dele. Mesmo que né? outro profissional esteja cuidando da página dele, ele precisa estar atento para estar informando. Olha, isso aqui não pode. Quer tirar dúvida? Nós temos agora o Instagram também da Codami, em que a pessoa pode entrar lá.
pode pesquisar Isso. informações. Eu ia perguntar agora, Isso, como a CODAME do CRM Amapá está atuando, está aplicando e fiscalizando a divulgação médica aqui no nosso estado? Que ferramentas vocês estão usando e que a população e que os profissionais médicos podem ter acesso à CODAME? Qual é o Instagram da CODAME? Você tem aí? É Codame CRMAP. É o Ótimo. Instagram da Codame. Lá já existem algumas. É um Instagram novo, mas que já Sim, está sendo como alimentado, tudo está sendo já novo. com algumas regras, né, da nova resolução. E também no site do Conselho Federal de Medicina, acessando o portal médico do CFM, ele pode ter acesso à resolução 2336 de 2023 e também o manual de publicidade médica. É importante porque a resolução, ela fala de uma forma geral e não entra em detalhes. Os detalhes estão descritos do que pode e do que não pode no manual de publicidade médica. Eu trouxe até aqui, né, que a gente Ai, tem que legal, esse manual, olha só, muito e bacana. que o médico pode estar baixando em PDF. Que, inclusive, seu nome está lá como uma das É, autoras, né? meu Olha que nome, importante para a gente no Amapá. isso, A eu doutora fiz Tereza parte da participou da CODAME, CODAME do Conselho Federal para fui a elaboração. ex-conselheira do Conselho Ai. Federal de Medicina e durante os 5 anos que eu permaneci lá, eu era membro da CODAME, então ajudei na elaboração desse manual Isso é muito e da bacana para a gente. resolução também. Então, nós estamos tendo as informações diretamente da fonte. Isso. Muito bom. Aproveitando, antes de indo já está quase com o nosso tempo concluído, mas só uma pergunta que me veio agora. E as dancinhas? Pode fazer dancinha? O de médico é permitida aquelas dancinhas no Instagram? Então, É ético sim. o médico deve encarar o seu, já que o perfil é para divulgar o seu trabalho, ele se veste como médico, ele está lá com seu pijaminha, com seu nome, doutor, né? E ele deve se comportar como se estivesse no ambiente com o paciente. O mesmo comportamento que ele tem no consultório ou atendendo o paciente, ele deve ter na sua rede social. Então, muito cuidado, não ao divulgar. Às vezes a gente já viu casos de divulgar parte do órgão que foi retirado, parte do abdômen, do tecido adiposo, e fazer brincadeiras, isso não pode. Você não pode usar termos nem brincadeiras, você não pode expor a sua profissão. A imagem não é só a imagem dele, é toda a imagem da carreira, do médico em Da si. classe médica Da em geral, classe porque médica. ali não é o doutor fulano em Exato. questão, é o É médico. o médico. É o Tudo que médico. fizer é o médico. Tudo que fizer, a gente ouve muito na sociedade, os médicos isso, os médicos aquilo, porque uma pessoa se comportou de uma maneira, é a classe toda que carrega aquele Ele estigma, pode né? mostrar, o manual é bem claro assim, ele pode mostrar sua satisfação com o local de trabalho, com seus colegas, a satisfação comemorando um aniversário, num local Sim, de trabalho, uma foto. Seu ambiente de trabalho, ele pode mostrar, inclusive ele pode, hoje, com a nova resolução, ele pode mostrar até os equipamentos que ele tem para fazer. Não vendendo aquele não equipamento, mostrando vendendo uma e também tecnologia não oferecida. mostrando que aquilo é o que vai salvar, o que vai Sim. resolver todos os problemas. Ele não pode, ele tem que dizer só tecnicamente para que serve. Só Vender aquelas curas milagrosas continua sendo uma infração também. gravíssima, isso não existe, né? E até me veio agora me lembrei de uma coisa importante que a gente tem que orientar muito o colega médico, que também agora é permitido que o seu paciente dê um tipo de declaração, depoimento, só que tem que tomar alguns cuidados. Certos depoimentos, tipo, ele é o melhor da cidade, tem que ver, tem palavras que você não pode colocar como se fosse aquela declaração, como se fosse algo dizendo que ele é o profissional que só detém aquele aparelho, ou só eu que resolvo, só eu que faço, eu sou o melhor, então a gente tem que tomar O cuidado com paciente isso. fazer um depoimento desse na sua página pessoal é uma coisa. O paciente fazer esse depoimento na página
profissional do médico Isso. é outra, não é isso? Isso. Mas Entendi. se o paciente fez essa publicidade na página do paciente, mas ele Repostar. repostou na dele, Sim, repostar não aí pode, né? ele está se aproveitando daquela, né? Sim, Como se ele mesmo então estivesse concordando com aqueles termos que foram que o utilizados, paciente usou. que o paciente usou. Então, corre risco de estar infringindo É a aquilo do resolução. comportamento do médico que a gente começa a aprender desde o primeiro ano de faculdade, né? Ninguém nasce médico, às vezes as pessoas falam, mas porque vocês criam caso por qualquer coisa? Assim, não o conselho, tô falando, os médicos, os professores de medicina, né? A gente fala que o paciente, o profissional tem que saber se portar, tem que saber se comunicar com o paciente, isso torna o médico, isso é a formação do médico, né? E é na vida acadêmica que ele vai aprender, porque depois ele vai ser cobrado por isso, Sim. né? Então precisa ser Porque feito. a resolução, ela detalha como deve ser, a resolução e o manual detalha como deve ser a publicidade, mas o que manda mesmo é o Código de Ética Médica. Sim. Então, todas as suas ações, as ações do médico, inclusive a publicidade, deve obedecer o Código de Ética Médica. E aproveitando esse gancho, e quais são as infrações éticas mais comuns que a gente tem visto hoje, principalmente aqui em Macapá mesmo, com relação ao novo manual, a nova regulamentação da divulgação médica? O que é que a gente está enfrentando? O que é que a CODAME do CRM Amapá está enfrentando hoje na divulgação local? Então, posso responder? Pode ser. O que mais a gente vê que os médicos deixam de colocar é no seu perfil. Ele coloca lá que ele é o doutor, tal, coloca especialista em tal área, mas ele deixa de mencionar o seu CRM, deixa de mencionar que é médico. Sim. Então, ele precisa colocar que ele é médico, e com o CRM e o número do CRM. Essa é a principal infração. Você acredita? Sério, gente, uma coisa tão Porque a simples, porque todo maioria mundo não tem. coloca. Todo mundo tem. Quase todo mundo tem seu Não tem como. perfil, Não, e todo mundo tem ele se CRM, não identifica, tem todo como mundo você tem não colocar. CRM, mas não coloca. Que Então, tem coisa. que colocar seu CRM. Tão E simples, né? se ele coloca a sua especialidade, ele tem que colocar o seu RQE. São as infrações éticas mais Ele comuns. pode No colocar. perfil principal. Ele não precisa colocar em todas as suas postagens. Aí ele fez Sim. uma Lá postagem na bio dele. mas na bio, bio, no perfil principal, tem que ter. Ele pode colocar especialista em doença tal, eu vou resolver seu peso, eu sou especialista em obesidade. Doutora Marilene, existe isso? Especialista Existe. em obesidade? Tem acontecido muito, mas a gente sabe que é uma especialidade que não é reconhecida. Existem as especialidades que tratam determinados órgãos, determinadas patologias, mas não existe especialista em obesidade. Se ele Ninguém é especialista numa doença. é Né? Você tem uma especialidade médica que atua Isso. naquela doença. Isso. Uma coisa é ele atuar e divulgar o trabalho dele dentro do consultório, conversando, dizendo, olha, eu trabalho com isso, eu posso te ajudar. Mas ir para um canal de comunicação e colocar lá, sou especialista em tal patologia, em tratar tal patologia, e se isso não existe reconhecido pelo CFM como uma especialidade, ele está infringindo também. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem visto, né? Isso. Bastante. E qual o conselho que vocês dão para os médicos novos? A gente vê que a gente tem uma demanda cada vez maior, uma oferta cada vez maior de profissionais médicos no mercado, né? E aí a briga por uma divulgação pela sua clientela vai cada vez ficar mais acirrada e a chance da pessoa que não está bem informada cair em infrações e infringir o nosso código, tanto de ética quanto o manual de regulamentação, é muito maior. Até porque, vamos lembrar, ninguém fala disso com a gente na faculdade. Não, isso não Ninguém nunca ensinava. conversou sobre código de ética médica, com todos os detalhes das nossas obrigatoriedades. Não, a gente aprende a cuidar das doenças, a lidar com os pacientes, mas os nossos direitos e deveres, a gente não aprende isso na faculdade. Então, para o colega que está saindo agora, quais são os conselhos que vocês dão para eles atuarem nessa nova era da publicidade médica? Então, Luciana, tudo tem uma razão de ser, né? O próprio Código de Ética Médica, ele tem uma razão de existir. Ele veio, não foi o CFM que criou, foi os médicos, tem um conselho de ética mundial, ética médica mundial, que tem seus princípios éticos desde a antiga ética,
e aplicar desde o tempo de Hipócrates, que a gente aprende lá com o juramento dos filósofos gregos, e depois veio se aperfeiçoando com o tempo, para para que o profissional exerça a sua profissão dentro da ética, sempre com respeito ao outro, ao ser humano. E principalmente a medicina, que esse respeito ele tem que ser mais ainda, é muito mais exigido dos profissionais. Daí a importância da ética médica, daí a importância do Código de Ética Médica, que também passa por revisão, esse Código de Ética Mundial, ele se reúne de tempos em tempos, porque a medicina vai evoluindo, as tecnologias, uso de tecnologia, uso de novas modalidades terapêuticas, né, que antigamente não era permitido, depois passa a ser permitido. Então, há essa necessidade dessa renovação. E as resoluções são para regulamentar, para especificar mais o que o Código de Ética não consegue abranger. Então, vem aí, daí a importância das resoluções. Isso é para uniformizar o atendimento e sempre buscando o respeito e o melhor para o paciente. Então, todo o Código de Ética, ele existe para isso, para atender bem, para se respeitar o paciente. Eu acho que é importante, assim, o profissional, principalmente que está se formando agora, ele procurar se informar. Nós estamos lá de portas abertas, o CRM é a casa do médico, chega lá, tem uma dúvida, pode ir lá, pode pedir, nós nos reunimos uma certa frequência, então pode perguntar, olha, eu estou com uma dúvida, eu quero fazer, pode até ser no Instagram mesmo, tirar uma dúvida, ou fazer uma solicitação no parecer, mas acho que é informar, ele precisa se informar. E nós estamos aqui nos dispomos, acho que o maior objetivo da Codami é informar e orientar. O que a gente quer aqui, a gente não quer prejudicar ninguém, pelo contrário, a gente quer que o profissional médico cresça profissionalmente, utilize a tecnologia que está aí à nossa disposição, né? Porque os outros profissionais já estão usando, já estavam bem à frente, o médico sempre estava ali meio que amarrado, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. E foi, assim, um ganho muito grande, né? Essa resolução sobre a publicidade médica. Agora, deve ser utilizado de uma maneira, né, sem infringir o código de ética. Como a gente colocou aqui, né, já falou sobre a questão pudor, respeitar o pudor do paciente, registrar o seu CRM, de que unidade, o seu RQE. Outra coisa também importante, existem as técnicas que ainda estão em experimento. Então, se existe uma técnica que você esteja utilizando, mas que ainda seja experimental, você não pode divulgar também. E às vezes acontece, né? Você, por exemplo, o profissional quer divulgar um aparelho que é utilizado, ou então uma técnica nova, mas tem que ver se já foi reconhecido pelo conselho. E aí ele pode estar criando um problema para ele. Sim, verdade. Nossa, olha, minhas queridas doutoras, foi uma honra ter vocês aqui. Foi uma aula assim deliciosa, né? Como a gente fala, daquelas aulas que a gente gosta de assistir, a gente conseguiu aprender, então acho que vocês trouxeram muita informação, que foi o principal objetivo dessa conversa, foi trazer informação para os colegas médicos, um conhecimento, um conteúdo ético, seguro e legalizado pelo Conselho Federal de Medicina. Então, para a gente, assim, do Medcast Amapá, foi uma alegria receber vocês duas, a gente está muito feliz. E eu espero que vocês tenham gostado também. Eu tive, assim, eu achei muito interessante, eu acho que isso é uma oportunidade única, principalmente para quem depois vai querer tirar dúvida. E quero registrar aqui que nós estamos organizando o primeiro fórum da Codami Amapá. Que legal! Nós estamos querendo trazer conselheiros da Codami e do CFM para divulgar, né, as informações. E eu acho que tudo é um começo, estamos ainda muito no começo, mas com o objetivo prioritário é educar, instruir, para que a nossa classe seja cada vez mais respeitada, né? Eu acho que, acima de tudo, nós precisamos que a nossa classe seja respeitada, porque é uma coisa que se expõe, né, muito, todo mundo vai ter acesso, mas vamos fazer de uma maneira que, como a doutora Tereza colocou, questão ética, né, o respeito ao profissional, principalmente ao seu paciente. Sim. Vamos respeitar o nosso paciente. E também dizer que a Codami está à disposição, lá no CRM, né?
Tem o Instagram agora da Codam, vocês podem seguir, podem mandar mensagem caso haja alguma dúvida. O CRM também tem uma ouvidoria, pode também ajudar a esclarecer, tem um canal. Tem um site do CRMAP com os contatos, que a pessoa pode entrar em contato, pode mandar um e-mail, dirigido até para a Codam, uma cartinha, se houver alguma dúvida, que a Codam vai responder, vai entrar em contato. E também acesse o portal médico do CFM, do Conselho Federal de Medicina. Logo abaixo está escrito lá resoluções. Vocês apertam lá em resolução, publicidade médica, vocês vão ter acesso à resolução, acesso ao manual, poderão baixar, esclarecer as dúvidas. Se seguir as regras direitinho, não vai ter nenhum problema. Nossa, muito obrigada. Eu queria continuar conversando com vocês por muitas horas. Bom, obrigada. Só o que eu posso falar para vocês, nós estamos muito gratos com a presença de vocês. E eu quero parabenizá-las. A Marilena também é da Comissão de Educação Sim, minha parceira da Médica, né? comissão. Luciana é da Comissão da Educação Médica. Vocês estão de parabéns. Esse canal de diálogo, de comunicação com os médicos é muito importante. Eu desejo sucesso cada vez mais para vocês. Ai, obrigada. Nós somos bem amiguinhas aqui. Vou te dar a mãozinha aqui, ó. Pronto, que venham mais e mais Com frutos para a certeza, gente poder muito bom, muito uma levar uma conquista, medicina né? de qualidade para os nossos colegas também e a sociedade. E para você, para todos vocês que acompanham o Medcat CRM Amapá, se bater qualquer dúvida, se vocês tiverem alguma sugestão, mandem para a gente, mandem para o nosso e-mail educacãomedica.gmail.com, que a gente vai responder as dúvidas necessárias. Se tiver alguma dúvida para mandar para os colegas, aos convidados, a gente vai repassar e nos ajudem a fazer o próximo episódio, mandando sugestões de tema para a gente fazer podcasts cada vez mais interessantes para todos vocês, tá bom? A gente se vê lá. Tchau.